Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, nós temos uma função f de x igual a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x mais 1. Então, primeiro, verifique que 1 sobre x é igual a raiz quadrada de x mais 1 menos raiz quadrada de x. Então, primeiro a gente vai verificar esse item A. Então, vamos lá. Muito bem. Pessoal, se f de x é igual a essa expressão, então o inverso de f de x, ou seja, 1 sobre f de x é igual ao inverso dessa expressão aqui, ou seja, 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x mais 1. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai tentar racionalizar o denominador dessa fração. Para fazer isso, basta multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado dessa expressão aqui, ó. Ou seja, eu vou multiplicar o numerador por raiz quadrada de x menos, tá? Raiz quadrada de x mais 1. Se eu multiplico, eu divido pela mesma coisa. Raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x mais 1. Muito bem. Logo, eu tenho que 1 sobre f de x é igual, tá? Multiplicação de fração. Então, 1 vezes isso aqui é raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x mais 1 dividido por. Então, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Tá? Então, sempre lembrando que a gente vai usar o quê? Nesse caso, o produto da soma pela diferença é o a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é a mais b vezes a menos b, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Ó, que o primeiro termo é raiz quadrada de x. Então, o resultado desse produto vai ser raiz quadrada de x ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o quê? Raiz quadrada de x mais 1. Então, vai ser o quê? Raiz quadrada dx mais 1 ao quadrado, tá? Então, a gente utilizou esse produto notável aqui para resolver essa multiplicação. Logo, essa expressão aqui é igual a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x mais 1 dividido por. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, então a gente pode fazer essa simplificação aqui. Então, esse resultado aqui ele vai dar o que? X. Desde que eu tenha x, um número que maior do que 0. Menos o resultado dessa expressão aqui. Ou seja, a gente pode fazer o que? A mesma simplificação. Tá? Então, esse resultado ele vai dar o que? X mais 1, desde que x mais 1 seja o que? Um número maior do que 0. Tá? Logo, o inverso de f de x é igual a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x mais 1 dividido por. Então, resolvendo esse parênteses, a gente vai ter o que? Ó? X menos x menos 1. Logo, eu posso simplificar aqui, né? Mais x com menos x vai dar 0. Então, a gente tem o quê? Que o inverso de f de x é igual a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x mais 1 dividido por menos 1. Tá? Então, ou seja, isso aqui é a mesma coisa de menos, né? Raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x mais 1. Tá? Logo, o inverso de f de x é igual a menos raiz quadrada de x. Menos com menos dá mais, então fica mais raiz quadrada de x mais 1. Portanto, o inverso de f de x realmente, né, é raiz quadrada de x mais 1 menos
raiz quadrada de x. Então, a gente provou o que? O item A. Então, na segunda parte desse vídeo, a gente vai provar o item B. Olá, pessoal. No item B, nós vamos provar que essa soma aqui ela é igual a raiz quadrada de n mais 1 menos 1. Então, vamos lá. Então, para fazer isso, vamos logo encontrar esses valores aqui utilizando a relação do item A. Ou seja, quem é 1 sobre f de 1. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada, ou seja, onde tiver x eu vou colocar 1, né? Então, fica a raiz quadrada de 1 mais 1, menos a raiz quadrada de 1. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 1 é 1. 1 sobre f de 2 é igual a raiz quadrada de 2 mais 1, menos raiz quadrada de 2. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 2. 1 sobre f de 3 é igual a raiz quadrada de 3 mais 1, menos o que? Raiz quadrada de 3. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 4, menos raiz quadrada de 3. Só por curiosidade, né? Raiz quadrada de 4 é 2, então isso aqui é 2, menos raiz quadrada de 3. Então, continuando, né, essa relação, por curiosidade, vamos calcular o inverso de 1 sobre f de n menos 1. Tá? Então, quem seria isso aqui? Isso aqui é raiz quadrada de, no lugar do x, eu vou colocar n menos 1. Então, fica n menos 1 mais 1 menos a raiz quadrada de n menos 1. Isso aqui é igual a raiz quadrada de menos 1 com mais 1 dá 0. Então, fica a raiz quadrada de n menos raiz quadrada de n menos 1. E o inverso de f de n é igual a, vamos lá, raiz quadrada de n mais 1 menos raiz quadrada de n. Muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa soma aqui, ou seja, o primeiro membro dessa equação. Então, eu já tenho todos esses valores, então vamos calcular. Então, esse valor aqui deu raiz quadrada de 2 menos 1 mais esse valor aqui, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. O inverso de f de 3 é mais raiz quadrada de 4 menos raiz quadrada de 3. Tá? Então, continuando essa soma aqui, eu vou ter o quê? Então, antes desse termo aqui, veio o quê? O inverso de f de n menos 1. Quem é o inverso de f de n menos 1? Raiz quadrada de n menos raiz quadrada de n menos 1. Tá? E, finalmente, a gente tem o quê? Raiz quadrada de n mais 1 menos raiz quadrada de n. Muito bem. Então, observe que a gente pode fazer o quê? Ó? Então, aqui a gente tem uma soma. Então, aqui eu tenho mais raiz quadrada de 2, né? Então, esse mais raiz quadrada de 2, ele pode cancelar com esse menos raiz quadrada de 2. Tá? O que mais? Esse mais raiz quadrada de 3, ele pode cancelar com esse menos raiz quadrada de 3. E esse mais raiz quadrada de 4, ele vai cancelar com o menos raiz quadrada de 4 que vai aparecer aqui. Tá? E o que a gente tem aqui? Ó, mais raiz quadrada de n cancela com menos raiz quadrada de n. Tá? E esse menos raiz quadrada de n menos 1, tá? Ele cancela com mais raiz quadrada de n menos 1 que vai aparecer aqui. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem aqui menos 1. Tá? E aqui restou o quê? Mais raiz quadrada de n mais 1. Logo, né, quem é esse resultado aqui? É o resultado dessa soma. Então, o inverso de f de 1 mais
o inverso de f de 2 mais o inverso de f de 3, reticência, o inverso de f de n, realmente é igual a esse resultado aqui. Quem é esse resultado? Raiz quadrada de n mais 1 menos 1. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo aqui no canal.